Josué, capítulo 11, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 24. Quando Jabim, rei de Azor, soube do que havia acontecido, enviou mensageiros aos seguintes reis: a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sihon, ao rei de Acsaf, a todos os reis da região montanhosa ao norte, aos reis do vale do Jordão, ao sul da Galileia, aos reis da colina do oeste, aos reis de Nafote-dor a oeste, aos reis de Canaã a leste e a oeste, e aos reis dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, da região montanhosa e dos heveus, das cidades nas encostas do Hermon, na região de Mispá. Todos esses reis saíram para lutar juntos. Seus exércitos formavam uma grande multidão, como a areia na beira do mar, equipados com muitos cavalos e carros de guerra. Os reis se uniram e acamparam ao redor das águas perto de Merom para guerrearem contra Israel. Então o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles. Amanhã, a esta hora, eu os entregarei todos a Israel. Vocês deverão cortar os tendões de seus cavalos e queimar seus carros de guerra. Josué e todo o exército foram às águas perto de Merom e atacaram de surpresa, e o Senhor deu a Israel vitória sobre os inimigos. Os israelitas os perseguiram até a grande Sidom, até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá a leste, e não sobrou nenhum guerreiro inimigo com vida. Então Josué cortou os tendões dos cavalos e queimou todos os carros de guerra, conforme o Senhor havia ordenado. Depois Josué voltou, tomou Azor e matou seu rei. Em outros tempos, Azor havia sido a capital de todos esses reinos. Os israelitas mataram e destruíram completamente todos que viviam na cidade, sem deixar sobreviventes. Ninguém foi poupado. Por fim, Josué queimou a cidade. Josué matou todos os outros reis e seus povos e os destruiu completamente, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas tomaram todos os despojos e os animais das cidades destruídas, mas mataram todos os seus habitantes sem deixar sobreviventes. Conforme o Senhor havia ordenado a seu servo Moisés, também Moisés ordenou a Josué. E ele obedeceu fielmente a todas as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a região ao redor da cidade de Gósen, as colinas do oeste, o vale do Jordão, os montes de Israel e as colinas próximas. O território israelita se estendia agora desde o monte Alaque, que sobe em direção a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Josué capturou e matou todos os reis desses territórios, depois de guerrear contra eles por muito tempo. Ninguém na região fez tratados de paz com os israelitas, exceto os heveus de Gibeon. Todos os outros foram derrotados na guerra, pois o Senhor lhes endureceu o coração para que lutassem contra Israel. Por isso, foram completamente destruídos, sem misericórdia, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Nesse período, Josué destruiu todos os descendentes de Enaque, da região montanhosa de Hebron, Debir, Anabe e toda a região montanhosa de Judá e Israel. Matou todos eles e destruiu completamente suas cidades. Não sobreviveu nenhum descendente de Enaque em todo o território dos israelitas, embora restassem alguns em Gaza, Gate e Asdod. Assim, Josué assumiu o controle de toda a terra, conforme o Senhor havia instruído Moisés. Josué a entregou ao povo de Israel como herança e a repartiu entre as tribos. E por fim, a terra descansou da guerra. Estes são os reis a leste do Jordão que os israelitas mataram e cujas terras se apossaram.
Seu território se estendia desde o vale de Arnon até o monte Hermon, e incluía toda a terra do lado leste do vale do Jordão. Derrotaram Seom, rei dos amorreus, que vivia em Hesbom. Seu reino abrangia Aroer, à beira do vale de Arnon, e se estendia desde a cidade, no meio do vale, até o rio Jaboque, que é a divisa com os amonitas. Este território incluía toda a metade sul de Gileade. Seom também controlava o vale do Jordão e algumas regiões a leste, desde o mar da Galileia, ao norte até o Mar Morto, ao sul, incluindo o caminho para Bet-Jesimote, e mais ao sul as encostas do monte Pisga. Derrotaram Og, rei de Bazã, e o último dos Refaíns que vivia em Astarote e em Edrei. Ele governava o território que se estendia desde o monte Hermon até Salcar, ao norte, toda a região de Bazã a leste, até a divisa com os reinos de Gesur e Maaca, a oeste. Esse território abrangia a metade norte de Gileade até a divisa de Seom, rei de Hesbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas haviam destruído o povo do rei Seom e o povo do rei Og. Moisés havia entregado a terra deles como propriedade às tribos de Ruben e Gade e à meia tribo de Manassés. Esta é a lista dos reis que Josué e os israelitas derrotaram a oeste do rio Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe em direção a Seir. Josué deu essa terra como propriedade às tribos de Israel e as repartiu entre elas. A terra abrangia a região montanhosa, as colinas do oeste, o vale do Jordão, as encostas dos montes, o deserto e o Negueb. Nessa região viviam hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Estes são os reis que Israel derrotou. O rei de Jericó, o rei de Ai, próxima a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gézer, o rei de Debir, o rei de Géder, o rei de Ormã, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei Siron, Meron, o rei de Akzaf, o rei de Taanac, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquineão, no Carmelo, o rei de Dor, na cidade de Nafote-Dor, o rei de Goim, em Gilgal, e o rei de Tirza. Ao lado, os israelitas derrotaram 31 reis. Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 37. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e Samaria. Ao entrar num povoado, dali 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: Não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro? E disse ao homem: Levante-se e vá, sua fé o curou. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: Quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: O reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer: está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vós. Então ele disse a seus discípulos: Aproximam-se os dias em que desejarão ver o templo do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: Vejam, lá está, ou aqui está ele, mas não o sigam.
Porque, assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por esta geração. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então, fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi, até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembre-se do que aconteceu à esposa de Ló. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Quem abrir mão de sua vida, a salvará. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo na mesma cama. Uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro deixado. Senhor, onde isso acontecerá? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu: Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Salmos, capítulo 84, versículos 1 ao 12. Como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos Exércitos! Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e com todo o meu ser aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer. Cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve minha oração. Escuta, ó Deus de Jacó. Deus, ó Deus, olha com favor para o rei, nosso escudo. Mostra bondade ao teu ungido. Um só dia em teus pátios é melhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa do meu Deus a viver na morada dos perversos, pois o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. Provérbios, capítulo 13, versículos 5 ao 6. O justo odeia mentiras, o perverso causa vergonha e desonra. A justiça guarda o caminho do íntegro, mas a perversidade desencaminha o pecador.